Deus eterno, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã de todo o nosso coração. Cumprindo a agenda, Pai, do nosso presbitério geral, nós estamos agora, Pai, com mais um tema, Senhor, lidando com a desculpa. Nós queremos, ó Pai, que a Tua palavra venha encontrar guarida, lugar em nossos corações, e que Teu amor e misericórdia esteja sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, todo aquele, Senhor, que ama a Ti e ama o Seu Evangelho eterno. Abençoa, Pai, das crianças aos mais idosos, que venham aprender com esse tema, para entendermos, ó Pai, qual é a Sua vontade e o Teu querer para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. É um prazer, mais um sábado, o último desse trimestre, o qual nós estamos aprendendo, com nossos irmãos do passado, o qual cada sermão é vidas que ensinam a santidade, nossos irmãos do passado que têm nos ensinado, como lidar com o ativismo, com a sedução, com a cultura, com o conflito, decepção, com a agressão e com a espera. Hoje o tema é lidando com a desculpa. Se eu perguntasse aqui, quem nunca deu uma desculpinha, Levanta a mão. Será que ia ter alguém que nunca se desculpou de nada? Que nunca inventou uma historinha, à parte? Eu acho que não existe, Isso faz parte do ser humano, ou quando nós herdamos o pecado, e o pecado vem desde lá do Éden, O pecado vem, e Adão desculpa, Eva se desculpa, ninguém quer muitas vezes assumir os problemas que muitas vezes vêm sobre nós e nós não sabemos lidar. E desculpa é o meio, o jeitinho brasileiro, nós damos uma desculpinha depois, fica tudo bem. Então nós vamos aprender com a palavra de Deus, com um dos homens da história, um dos mais eminentes da história da Bíblia, o qual é Moisés. Moisés quer dizer tirado das águas. A Bíblia diz que esse homem, quando era bebê, ele passou pelo milagre. O faraó deu um edito, uma lei, e diz assim: olha, mate todas as crianças hebreias. Todas as crianças que fazem parte dos hebreus, matem. O motivo é que os filhos dos hebreus eram mais fortes, sadios. E estava proliferando, estava aumentando muito os filhos dos hebreus, e eles estavam preocupados. Olha, eles vão aumentar tanto que os tempos nós não conseguimos mais dominá-los. Aí vem o edito, de faraó: matem todos. E Moisés escapou pelo milagre. E agora uma princesa do próprio Egito, dos egípcios lá, achou Moisés no rio. Ele estava num cestinho, ou com a sua mãe, tinha colocado ele ali no rio Nilo. Aí ela pegou ele e criou como um príncipe, e ele foi adotado como um príncipe dos egípcios. Evidente que na vida dele teve algo maravilhoso. Quando você lê a vida de Moisés, nossa, quantas coisas boas. Mas também teve problemas difíceis. Ele teve falhas. Mesmo sendo um dos nossos heróis de exemplo, ele mostra aqui para nós as falhas que ele teve também. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e ela não tem conivência com o erro. Ela não quer ficar escondendo, porque a Bíblia é honesta. Ela mostra os erros. Quando você fala o homem segundo o coração de Deus, Davi, aí a Bíblia mostra assim: ele adulterou e matou. A palavra de Deus não tem associação com mentira e pecado. Ela mostra, não importa o que nós pensamos, mas a palavra de Deus ela é honesta. E o texto que temos mostra Moisés se escondendo atrás de suas desculpas. Uma desculpa que era em prol do reino de Deus na época do Antigo Testamento, o qual tinha um chamado: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu desci para agora livrá-los. E é nesse tema que nós vamos compartilhar com você essa maravilhosa mensagem, para nós aprendermos também como lidar com a desculpa. E nós vamos estar falando sobre 3 princípios importantes. O primeiro é assim: lidando vitoriosamente com a desculpa, quando consideramos o chamado de Deus. Milhões de hebreus eram açoitados. Durante mais ou menos 400 anos, eles viveram sob o jugo de escravidão. Eles apanhavam muito, eram discriminados, e a Bíblia relata que Deus vê aquilo, e Ele veio para dar um basta. Chega de sofrimento,
Assim como na lição da manhã hoje, Deus chegou a Jó e disse: Jó, o teu sofrimento acabou. Eu vou mudar agora. E a Bíblia diz que ele virou a sorte de Jó. Assim agora Deus chama um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões, frágil, e que também muitas vezes usou a desculpa para querer sair do projeto de Deus para a sua vida e para a vida do reino de Deus. E para essa missão, Deus aparece um dia numa sarça ardente. E a Bíblia diz que aquela sarça ardia, mas não se consumia. E quando ele vira para olhar, Deus fala: Moisés, Moisés, tira a sandália do seu pé, porque o lugar que você está é um lugar santo. E a Bíblia diz que ele tirou. A Bíblia diz que ele se prostrou ali. E agora, talvez nós pensamos assim, então a reação de Moisés ao chamado para ser o libertador do povo da escravidão egípcia, para tirar os seus irmãos da escravidão do Egito, foi então algo certo? Não, não foi. Ele não aceitou. O chamado foi extraordinário, mas a reação dele não foi. Talvez nós tomaríamos as mesmas atitudes de Moisés. Observe a resposta no versículo 11. Quem sou eu? Olha a resposta de uma desculpa. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Eu não sou a pessoa certa. Era isso que ele estava dizendo. Olha, Deus, eu sinto muito. O Senhor se equivocou. Como mandar eu, Moisés, há 40 anos eu matei um Egito lá e fugi. Fiquei agora nessa terra. Encontrei a minha esposa e agora tenho uma família. Como eu não sou a pessoa certa? Ele tinha duas opções: aceitar o chamado ou desculpar-se. E ele escolheu a segunda. Quantas vezes nós nos fazemos a mesma coisa? Quantas vezes o Senhor tem nos chamado para uma missão, ide por todo mundo e prega o evangelho, e nós temos falado o quê? Eu não sou a pessoa certa. Eu não tenho jeito para isso. Olha, Senhor, tem muitas pessoas melhor do que eu, envie eles. Porque nós sabemos que o chamado de Deus é urgente e é prioritário. E muitas vezes nós nos enfrentamos aí, quando nós ouvimos esse chamado, nós enfrentamos agora esse chamado com uma desculpa. Senhor, olha bem, eu não tenho condição. E damos a Deus uma desculpa esfarrapada. Esse episódio reflete a vida de muitos crentes da atualidade. 40 anos antes do chamado de Moisés, teve uma experiência frustrante. Ele matou um egípcio, agora ele saiu fugido. E sabe o que ele pensava? Bom, naquele tempo, eu já queria ajudar meus irmãos, os hebreus. E matei um egípcio, e tive que fugir de lá. Agora, se eu voltar lá, provavelmente vai acontecer a mesma coisa, eu vou falhar de novo. O passado dele assombrava e impedia a visualizar novos horizontes. Você tem algum passado que tem feito você sofrer? Você tem algum passado que trouxe trauma para a sua vida? Você tem algum passado porque quando alguém fala para você, olha, você pode nos ajudar, você lembra do passado e diz assim, não, eu não sou a pessoa certa? Eu quero dizer para você nessa noite, que está aqui nessa manhã, o Deus que pode tirar você desse passado, porque o passado para Deus não interessa mais. A Bíblia diz que Deus pega o nosso passado e joga na profundeza do mar, e coloca uma plaquinha lá, proibido pescar. Ele quer dizer para nós assim, olha, o passado que eu joguei na profundeza do mar nunca mais voltará à tona. Deus não é humano. Quando alguém fala alguma coisa para mim, que depois vem falar comigo e fala, não, você fez isso para mim no passado, contra mim no passado, mas Deus não. A Bíblia diz que Deus, quando nos perdoa, Ele nunca mais se lembra. Não é porque Ele não tem poder para lembrar, mas aquilo lá passou. E passado é passado para Deus. Nunca mais Ele vai usar isso para jogar em nossos rostos. Creia, Deus tem poder para livrar você dos traumas do passado. E Ele tem poder para fazer você um presente feliz, trazer para você hoje um presente feliz e fazer de você e para você um futuro glorioso. Amém? Deus já havia ignorado o passado de Moisés, mas Moisés não esquecia. Você já viu como é que é? Nós chegamos um dia diante de Deus, Deus me perdoa em nome de Jesus, Deus nos perdoa. E nós ficamos nos martirizando. Ah, mas no passado eu era isso, no passado eu fiz aquilo. Meu querido, Deus já tinha perdoado Moisés. Moisés, olha, o teu passado já passou, Moisés, não volta mais.
E ele estava ainda, mas Senhor, eu fiz aquilo, eu fiquei frustrado, eu tenho um trauma. No passado, ele tentou livrar um israelita e ficou frustrado. Agora Deus novamente chama ele e fala: agora você vai livrar milhões. Volte lá, no Egito, agora é milhões. Mais ou menos 5.000, entre mulheres, homens e criança. Vai lá e tira meu povo e leva para um lugar, e lá vocês vão fazer uma festa de adoração a mim. Mas Moisés se sentia incapacitado da tarefa, e ele achou mais fácil inventar uma desculpa. Ah, Senhor, mande outro no meu lugar. Quantas vezes nós também fazemos isso, né? Nós também fazemos isso. Senhor, essa tarefa, Senhor, não, manda o José, manda o Adão, manda o Elias, manda o irmão, aquele irmão que ele é bem avivado, manda ele, Senhor. É mais cômodo jogar o peso de responsabilidade nos ombros alheio e ficar numa boa, ou simplesmente prender-se na masmorra de um passado manchado de culpa. Não caia nesse erro, não recorra à desculpa para alimentar o comodismo. Colabore com a obra de Deus, o Senhor o ajudará. Não transfira para os outros a responsabilidade que é sua. É fácil transferir. Alguém chega para nós: você vai fazer isso em tal lugar assim, em prol do reino de Deus. Não, aquele irmão lá, ele tem mais disposição, ele está mais descansado. Nós sempre inventamos uma desculpa. E assim não era diferente com Moisés também, porque ele era homem como nós. Porque transferir para os outros, nós ficamos no comodismo. Uma das coisas que vai deixar milhões de pessoas que se dizem cristãos fora do reino de Deus é o conforto. Pega essa aí. O conforto dos nossos lares, o conforto dos nossos sofás gostosos, o conforto de uma televisão plasma de 32 a 50 polegadas, o conforto dos nossos carros bons, o conforto de termos dinheiro, vai deixar milhões de cristãos fora do reino de Deus. Porque você sabia que é melhor você servir a Deus quando você está passando por prova do que quando está no conforto? Quando nós estamos no conforto, sabe o que acontece? Nós queremos ir para a praia, nós queremos passear, nós queremos viajar, nós temos dinheiro para fazer as coisas e começamos a inventar. Começamos a inventar coisas humanas, o desejo da carne, satisfazer tudo isso. E esquecemos para que nós fomos chamados. Nós esquecemos o porquê nós nascemos. A Bíblia diz que nós nascemos para glorificar a Deus. Primeiro lugar, eu e você nascemos para glorificar a Deus. Nós temos um chamado para quê? Para ir por todo o mundo e pregar o evangelho que cura, liberta e transforma vidas. Isso é prioridade na nossa vida. Mas como nós estamos no conforto e acomodados, não, eu estou num bom emprego, eu tenho dinheiro no bolso, um carro bom, esse final de semana vamos para a praia tal, esse final de semana vamos para o sítio, e durante a semana vamos fazer aí um jantar na casa dos irmãos. Esquecem do número 1, que é glorificar o Senhor e proclamar o seu evangelho. Consideramos o chamado porque ele é de Deus. Preste bem atenção no chamado que eu e você tem, porque é de Deus. Ao fazermos isso, devemos atentar para 2 aspectos. O primeiro, a nossa incapacidade. Isso mesmo, não somos suficientemente capazes. Se não fosse por intermédio do Espírito Santo de Deus, nós nem diríamos que Jesus é o Senhor. A Bíblia diz através de Paulo, dizendo assim: olha, ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Olha a nossa incapacidade. Nós temos que saber o que nós somos. E também nós somos incapazes para pagar o preço da nossa dívida. A dívida já foi paga. Jesus é o único no universo que podia pagar o nosso pecado, que podia pagar a nossa dívida para com Deus. E ele veio e pagou cabalmente a nossa dívida que tinha para com o Pai. E a Bíblia diz assim: não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo. Amém? Só Cristo merece esse mérito, nosso Salvador e Senhor. Alguns acham que Jesus é só curandeiro, né? Venha que vai ter uma cruzada de cura e milagre. Outros acham que ele vai dar só prosperidade. Venha, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser próspero. Jesus não quer ser nada disso. Em primeiro lugar, ele quer ser seu Salvador e Senhor. A prioridade do reino está aqui. Não encara Jesus como um curandeiro, nem como aquele que vai te dar prosperidade só. Isso é segundo plano. Primeiro plano, ele é meu Senhor
e meu Salvador, e ponto final. O segundo aspecto que devemos atentar é a capacidade de Deus. Você acha Deus capaz? Deus é capaz de nos dar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Muito mais. Deus é capaz, infinitamente muito mais do que pedimos e pensamos. Quando Moisés ouviu o chamado, ele olhou para a sua incapacidade, ele não olhou para quem estava o chamando. Você já viu que muitas vezes Deus manda a gente fazer algo e depois a gente fica assim, mas será Senhor? Você não escolheu a pessoa errada? Sabe o que nós estamos dizendo? Deus, olha, a gente não olha para a capacidade de Deus e com o poder ilimitado de Deus. Nós olhamos para mim, você olha para você. Eu não tenho condição. Quem é chamado por Deus também é capacitado por Ele, amém? Deus não te chamou, irmão, aqui porque você veio já capaz, não. Ele te chamou você e eu incapacitados, e Ele vai nos capacitando a cada dia, para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que possamos revelar ao mundo o poder e o senhorio de Jesus. Aí nós vamos entender. Quando Moisés está conversando com Deus agora, dizendo assim, olha Senhor, eu sou tímido, eu não sei nem conversar, sou pesado de boca. Aí Deus diz assim para ele, ó, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Deus sabe que você não tem superpoderes, mas Ele tem. Deus sabe, meu querido. Você acha que Ele vai colocar você em alguma coisa que Ele sabe que não vai ter jeito de você fazer aquilo? Se Ele te coloca em alguma coisa, Ele fez um chamado a você, é porque Ele vai te capacitar. E Ele sabe que quando Ele te chamou, Ele vai estar pronto para fazer tudo aquilo que você precisa para cumprir aquele objetivo, aquela tarefa para o seu reino. Lidamos vitoriosamente com a desculpa quando consideramos o chamado de Deus. Considera o chamado de Deus. Não deixa ficar dando desculpinha, né? Ô irmão, vamos lá comigo na visita, nós vamos falar para a pessoa que está doente. Ah, irmão, esse negócio de visitar doente, isso aí não é comigo não, hein? Ô irmão, vamos lá evangelizar, aquela pessoa está indo contra os princípios da Bíblia. Ah, eu nem leio Bíblia direito. Como que eu vou lá debater lá, ou ensinar aquela pessoa? Ah, não, chama outro. Segundo princípio, lidamos vitoriosamente com a desculpa quando aceitamos a estratégia de Deus. Deus tem uma estratégia para aqueles que Ele chamam. Você e eu, nós somos chamados, Ele tem uma estratégia na sua vida. Para cada um de nós, Ele tem uma estratégia. Ele sabe como Ele pode usar você no seu reino. Ele sabe qual a estratégia que Ele vai fazer você, para você cumprir os objetivos do reino de Deus. Deus tem suas estratégias, devidamente calculada para agir em determinadas situações. Às vezes elas são muito simples, às vezes não conseguimos entender, são mirabolantes. Tudo depende do grau da importância da missão. Meu irmão, não fica sofrendo antes, né? Já viu aquelas pessoas que sofrem antes? Irmão, nós vamos ter um trabalho daqui a um mês. Tem gente que começa a perder os cabelos, já começa a ficar estressado e já não tem paciência para lidar com as coisas. Meu colega, a Bíblia diz assim, olha, cada dia tem o seu mal. Não precisa você ficar sofrendo do mal daqui 30 dias. Você tem que se preparar, buscar em Deus a força e também a capacidade do Senhor. Deus responde no versículo 8, dizendo assim, no capítulo 3. Desci para livrá-los da mão dos egípcios, tiraram daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Nessa altura do acontecimento, libertar os hebreus era sem dúvida uma missão extremamente ousada. Eu fico imaginando Moisés, né, olhando para Deus assim, sem sair uma voz, um nó na garganta. Mas Senhor, o Senhor está mandando eu ir lá a Faraó? Era de um povo mais armado belicamente. Eram os que mais tinham estratégia de guerra. Eles eram temidos. Sabe como é que era considerado um faraó, meu irmão? Deus. Ele era chamado uma divindade suprema.
Quando Moisés falou para Moisés: Moisés, você vai lá. Mas ele olhou de volta, procurou um exército. Ah, Deus vai mandar um exército. Não, Moisés, não é exército não, é você. E se Deus mandar você? Mas Deus vai mandar eu lá falar com aquele homem que tem o maior exército da terra agora, atualmente? É você. Aí a gente vem naquela a desculpinha, né? Mas você tem certeza que é eu? O Egito naquele tempo era o império mais poderoso. Tinha poder para massacrar qualquer um que desafiasse o seu exército, o seu domínio. A missão estava lançada, Deus tornou conhecida. E quanto à estratégia, Moisés indaga. Ele revela assim, ó: vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, o israelita. Olha a estratégia. Simples, né? Enquanto Moisés estava sofrendo já, preocupado, Deus fala assim: ô Moisés, vai lá em Faraó. Vai lá e fala com o Faraó. Fala assim, ó, deixa meu povo ir, porque Deus está dizendo que é para levar ele ao deserto para adorar ele lá. Você entendeu a ousadia do plano divino? Você viu quanto nós somos pequenos nos nossos planos de projeto? Deus usa um homem para libertar uma multidão de escravos da mão do exército mais poderoso da época. A estratégia de Deus era fantástica, mas só que ele estava usando uma pessoa, improvavelmente, e ele não tinha sacado ainda o que Deus queria. Deus olhava assim: não, eu não tenho capacidade nenhuma para ir lá. E eu sou o único improvável em todo esse chamado aí para mim fazer tal cumprimento da missão. Ele era a grande sacada de Deus. Moisés não sacou o que Deus queria, mas Deus tinha uma grande sacada. Um frágil homem apenas, não um exército. Deus usa algo maravilhoso e tremendo. Moisés relutava em aceitar a estratégia divina. Na concepção dele, sabe o que passava na concepção de Moisés? Vai ser um fracasso. Aí você fica pensando, mas como é que pode? O próprio Deus mandando Moisés ir. O próprio Deus dizendo: Moisés, é você, Moisés. E Moisés, na mente dele: puxa vida, vai ser um fracasso. Eu não consegui libertar um irmão meu na época, agora ir lá libertar uma multidão. Aí Moisés apresenta algumas desculpas. No intuito de se esquivar do projeto, ele alegou que estava despreparado para a missão, que o israelita podia expressar dúvida quanto a ele ter falado com Deus, ou Deus ter falado com ele. E ele diz assim: a minha palavra não tem eloquência, eu não sou eloquente, eu nem sei falar. E sabe o que a Bíblia diz? Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Não é à toa que muitos de nós somos inseguros quando convidados a colaborar com a obra de Deus. Por que tal insegurança? Por que a desculpa? Estão na ponta da nossa língua sempre. Dizemos que não podemos ajudar porque é cansativo, porque é incômodo, porque não temos muito tempo para isso, nem para a pessoa, porque ninguém vai acreditar em nós. Alguém vai nos criticar e não vamos ser hostilizados. Não é isso mesmo? Talvez você vê alguém e fale: eu não vou falar para aquela pessoa, porque ele é uma pessoa, uma formação boa, eu nem sei falar. É uma desculpa. Quem transforma é o poder de Deus, o Evangelho. Ah, eu não vou fazer isso não, porque é cansativo, é muito incômodo. Puxa vida, eu ir num curso bíblico durante uma vez por semana na casa daquela pessoa, mas não, eu chego cansado do trabalho. Ah, eu ir no final de semana visitar com os irmãos, não vou não, eu vou dormir, o sábado não é para descansar? Um detalhe aqui, tem muitas pessoas com a mente equivocada sobre o sábado. O princípio de descanso é você sair da sua rotina. Para descansar, Deus deu à noite. Presta atenção nesse detalhe. Deus te deu o trabalho para você trabalhar e a noite para você descansar. Agora, a maioria das pessoas fica assistindo televisão até altas horas da madruga
ou na internet até as altas horas, aí de manhã está morto. É assim ou não é? Eu sei disso, meu amigo, eu já fiz muito isso, fiz muito isso. Então não vem com essa desculpa, eu chego no final de semana e estou morto. Que tal você dormir 9 horas e levantar às 6 horas da manhã? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Meu colega, você vai dormir muito. Das 6 da tarde, das 9 da noite, às 6 da manhã. Você já viu quantas horas dá? Dá muita hora para você descansar. Sábado é princípio de descanso, é cessação da nossa vida cotidiana. Sair da rotina. Não é para ficar dormindo o dia todo, não. É o dia que nós estamos. Tem alguns aí que estão usando o princípio de descanso, que é para dormir o dia inteiro, é para transgredir o sábado. Unicamente para isso. A noite foi dado para os filhos de Deus descansarem. Então essa conversinha aí, eu sou adventista, eu tenho que dormir o dia inteiro no sábado, isso já não é nem adventista da promessa, né? Porque a promessa de Deus para a vida dele, para a vida eterna, não vai funcionar, porque ele não está dentro da vontade de Deus. Nunca esqueça que o princípio, que o plano de Deus, a vontade de Deus nesse princípio, tem que estar acima de todas as coisas, de todas as nossas opiniões, de toda a nossa desculpa. Deus, ele não só fala, não só dá conselho, Deus faz declarações, Ele não abre a porta para uma conversa informal. Vamos conversar aqui. Não, com Deus não tem isso. Ele fala, isso é assim, e pronto. Deus não precisa ficar falando, mas será que vai dar certo? Será que não? Deus não é nós. Nós que somos limitados. Nós que temos que pedir conselho, onde 2 cabeças falam melhor do que uma. Mas para Deus não existe isso. Deus fala, faça isso, pode fazer. Já é cheque, mate. Vai dar certo, vai funcionar. E é isso que o Senhor quer de nós. Por que é muito difícil lidar com isso? Para lidarmos vitoriosamente com a desculpa, precisamos nos sentir confortáveis com a estratégia divina, sem mudar nada. Deixe o Senhor controlar tudo. Não se iluda com os atalhos, com o caminho mais fácil. Se o caminho mais longo estiver no propósito de Deus, siga-o. Não se contente apenas com o frescor do palácio, mas aceite também o calor do deserto. Permita que o Senhor o prepare de maneira dele, da maneira que Ele quiser para a sua vida. Evite a desculpa e não desista em ser enviado por Deus para onde quer que Ele te enviar. Meu querido, o palácio é bom, só que no mundo que nós vivemos, nós vamos ter que enfrentar desertos. O oásis é muito bom, mas para chegar no oásis você tem que caminhar muitas trilhas, muitos quilômetros no deserto. Entre a escravidão do Egito e a Canaã, existe um deserto pelo caminho, que nós vamos enfrentar problemas. Deus disse a Moisés assim, certamente eu irei contigo. Aqui está um detalhe que nós devemos parar para pensar. Deus chega para Moisés, fala, Moisés, vai lá do faraó. E Moisés procura rapidamente, mas então Deus vai me colocar um exército comigo. E eu vou junto com um exército poderoso para vencer faraó. Deus fala, não, eu, o Senhor dos exércitos, vou estar com você. Precisa mais alguém, irmãos? E muitas vezes nós achamos que Deus não está conosco. É por isso que nós fazemos a obra. Todas as pessoas que negligenciam o pedido e o mandado da missão de Deus, é porque não crê que Deus está conosco. Quando Jesus diz assim, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, muitos não pregam o evangelho porque não acreditam que Jesus está conosco. Muitos não oram para o enfermo porque não acreditam que Jesus está conosco. Muitos expulsam o demônio porque ele acha que ele está sozinho e ele tem medo. Mas o Senhor está dizendo assim para Moisés, Moisés, vai, eu vou estar com você, Moisés. Precisa mais alguém? Se nem lá no céu, quando houve a guerra entre Satanás e os seus anjos, 1/3 dos anjos, e os anjos de Deus, Deus falou assim, o arcanjo Miguel, manda esses caras embora. Um arcanjo, com seu exército. Deus nem levantou do trono, meu irmão. E agora Deus está dizendo assim, eu estarei com você todos os dias, até a consumação do século. E Ele é Deus, tem poder sobre todas as coisas. Lembre-se de que nem sempre um exército fará parte do plano de Deus,
mas Deus dos exércitos estará conosco. Ele lutará com você e por você, e jamais entrará numa guerra para ser derrotado. Porque Deus, o Senhor dos exércitos, nunca foi derrotado. Nunca foi. O que nós devemos descobrir é que o foco de Deus está em você e em mim. E que Ele quer utilizá-lo para uma grande obra. Se a estratégia dele é consistir em que você seja como ovelha no meio de lobo, Ele estará no comando da situação. Deus quer usá-lo, mesmo em meio aos lobos. A Bíblia diz assim: olha, eu vou enviar vocês como ovelha no meio dos lobos. E você já está. É só você sair na rua por aí e começar a pregar o evangelho verdadeiro. E hoje os lobão estão vestidos de ovelha, né? Todos os lobão vestidos de ovelha. Aí chega esses tempos atrás eu encontrei um senhor, né, que ele estava falando assim: ah, varão, é uma benção, varão. Na primeira apertada que eu dei nele, os dentes do lobo já apareceu. Na primeira pegadinha que eu falei assim: mas e daí? E aquilo, sobre aquilo? Acabou o cordeiro. É a transformação desses que é vestido de lobo, vestido em cordeiro, para virar um lobo, meu amigo, é só você usar o evangelho. Ah, você também é isso? Não, eu sou varão. É bênção. Na hora que você fala sobre o evangelho, que pega no pé deles, que são mercenários, meu amigo, a transformação é imediata. O cordeiro deixa de ser cordeiro e vira lobo. E a Bíblia diz assim: se eu enviar você no meio dos lobos, vá, porque o Senhor Jesus estará com você, estará comigo. Amém? Como vimos, lidamos vitoriosamente com a desculpa quando consideramos o chamado de Deus e quando aceitamos a sua estratégia. O ser humano é muito assim, né, de olhar grandes estratégias. Grandes estratégias. E Deus usa uma pessoa. Só que Ele promete estar junto conosco para vencermos todo e qualquer inimigo. Terceiro e último princípio: lidamos vitoriosamente com a desculpa quando obedecemos a ordem de Deus. Moisés resistiu ao chamado, mas Deus insistiu com ele. Deus lhe ordenou. Após várias tentativas de se justificar por meio de desculpa, o pastor de Midian finalmente cedeu e decidiu obedecer à ordem de Deus. Ele disse: bom, se tu está me mandando eu ir nessa missão, e tu, ó Deus, que é poderoso sobre todas as coisas, vai estar comigo? Então eu vou. A insegurança e o medo do fracasso sucumbiram quando Moisés entendeu que o mais importante é estar no centro da vontade do Senhor. E é isso que significa, naquele momento, andar segundo o querer, obedecendo a ordem do Senhor Jesus. Alguma certeza a considerarmos em primeiro lugar é: as ordens de Deus estão acima de nossas atitudes precipitadas. Olha bem, quando Deus der uma ordem, simplesmente obedeça. Não tenta arrumar um atalho, não tenta ajudar. Tem alguns irmãos que querem ajudar Deus, né? Isso não existe. Deus deu a ordem, obedeça em conformidade com a sua vontade e com a sua ordem. Não queira dar um jeitinho. E agora Moisés retorna ao Egito. Mesmo assim não era animador para ele. De fato, obedecer a Deus não é tão simples. Moisés tinha boas lembranças do Egito, do tempo em que era príncipe, mas também lembranças que trazia à memória dele episódios tristes, quando ele matou um egípcio e fugiu de Midian. O receio de reencontrar os inimigos era evidente. O risco era enorme. Afinal, ele havia matado um egípcio para defender os hebreus. Pretendia ser um líder, um libertador do povo. E isso passava na mente dele: como eu posso ser um libertador do povo, sendo que aquele povo vai querer me matar na hora que vê? Eu matei um deles, eu vou estar sozinho lá. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entendessem que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Desde a primeira vez que ele matou um egípcio, os irmãos olharam para ele e disseram assim: mas quem é você? Quem colocou você como juiz? E ali você entende que não deu certo o seu plano. Algo deu errado. Por isso aconteceu o que aconteceu. Porque ele fez o que Deus não havia ordenado. Não adianta querer se precipitar. Se Deus ordenar algo, faça. Caso contrário, nem se atreva.
você poderá sofrer muito depois de você tomar uma atitude precipitada. Segundo lugar, as ordens de Deus exigem disposição consciente. Moisés agora estava disposto a voltar a encarar a situação sem desculpa. Ele sabia que Deus estava ao seu lado. Ele agora diz: bom, Senhor, então eis-me aqui, usa a minha vida, eu quero só fazer a sua vontade. Mas o que eu vou dizer para eles quando eu chegar lá? Quando perguntar, mas quem é? Aí Deus diz assim: olha, diga assim: o grande eu sou me enviou a vós. E Deus ainda revelou algo maravilhoso para ele. Olha, Moisés, lembra aqueles seus inimigos? Lembro. Que você matou um e ficou um monte de gente querendo te matar? Lembro. Estão todos mortos. Moisés deve ter respirado fundo, né? Ai, que alívio. Está todo morto, aquelas pessoas? Estão todos mortos. Que esplêndido é Deus cuidar pessoalmente das coisas que nos preocupam e nos atormentam. Ele se preocupa com elas mais do que nós. Irmãos, olha bem isso aqui. Aquilo que está te preocupando, Deus se preocupa muito mais com aquele problema seu do que você está se preocupando. Sabe por quê? Porque Deus vai se preocupando e já vai trazendo vitória. Já vai dando um jeito para as coisas acontecerem, para que nós saímos vitoriosos desse problema. Deus quer a nossa disposição total para cumprir a sua ordem. Naquela época, Ele enviou Moisés para libertar um povo da escravidão de Faraó. Hoje não é diferente. Deus é o mesmo, a ordem é a mesma. O que muda são os personagens. É eu e você. Escravo continua aí no mundo. A escravidão do pecado continua. E o Senhor chama nós para tirar um povo escravizado no pecado. Ele sabe que é trabalho duro. Deus sabe. Deus sabe também que nós vamos enfrentar problemas difíceis quando nós formos para o campo levar o evangelho. Mas Ele diz assim: olha, a verdadeira adoração, a verdadeira teologia, que é a ciência de Deus, está num coração que se coloca, se prontifica para fazer a vontade de Deus. Aí Romanos 10 e 14, Paulo escreve assim: como porém invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se nós não pregarmos, as pessoas não vão conhecer Jesus. Se nós não falar ao mundo que existe um Deus maravilhoso que os ama e promete a eternidade, eles nunca vão estar na casa do Pai. Precisamos de menos desculpa e mais disposição. Oração e razão para nos submetermos à vontade divina. A razão disso é muito clara. Vidas estão em jogo. Deus nos responsabiliza nessa geração. Na que passou, você está livre. Na que vem futuramente, você está livre. Mas nessa geração, você tem que fazer diferença. O Senhor responsabiliza cada um de nós. Ninguém tem como dizer uma desculpa: ah, Senhor, mas não sei falar. A Bíblia diz assim: abra sua boca, eu te encherei. Abra sua boca e fala do Evangelho. É o Evangelho que transforma a vida. Não é a tua sabedoria, não é a teologia que estudamos, não é, porque eu tenho tantas faculdades, não é nada disso. O Evangelho é simples. É você dizer a um pecador escravizado pelo pecado, dizer assim: olha, Jesus ama você e quer levar você para a casa do Pai. Só isso. É você dizer assim, que Ele não está sozinho. Existe um Deus de amor, que está procurando, fazendo de tudo para que Ele venha a se reconciliar com o Deus Todo-Poderoso. Nós devemos, cada um de nós, assumirmos responsabilidade para com Deus. Deus nos responsabiliza pelo modo como cumprimos nosso dever para com esta era, e como lidamos com as oportunidades que temos. Façamos como Moisés, firmemos em nosso coração o propósito de sermos submissos à vontade de Deus e colocá-la acima dos nossos interesses particulares. Esses interesses particulares aqui é o seguinte: o que tem ocupado em primeiro lugar a sua vida? Nós já aprendemos que você não vê o mundo por acaso. Nós aprendemos também que a prioridade do reino de Deus é você glorificar a Deus. A prioridade do reino de Deus é você pregar o Evangelho. Agora nós não podemos colocar os nossos desejos particulares, o nosso querer, acima da vontade de Deus. Não podemos, porque a prioridade é o reino de Deus. E importa mais obedecer do que oferecer sacrifício de tolo. Terminando, chegando ao final,
nessa série de vidas que ensinam a santidade, nós devemos procurar nunca recorrer à desculpa, ou talvez um caminho mais fácil e cômodo. Ah, Senhor, manda outro, eu não sou a pessoa certa. Senhor, aquela pessoa tem mais capacidade. Quando nós fazemos isso, nós regredimos na santificação. Moisés se sentia inseguro e apresentava desculpa, não se sentia capaz, tinha medo da rejeição e do fracasso. Mas tudo isso mudou quando ele decidiu confiar em Deus e obedecer às suas ordens. Sabe por que nós somos frustrados muitas vezes na fé? Sabe por que existe muito cristão fraco, que não tem certeza nem de vida eterna? Um dia um senhor perguntou num púlpito: quem tem certeza de vida eterna, levanta a mão. 10% levantou a mão. É porque não obedecemos a Deus e não confiamos nele. Você tem certeza de salvação? Você confia em Deus? Você tem obedecido às suas ordens? É possível vencer a desculpa e a insegurança. Você se sente despreparado para a tarefa? Não se preocupe, Deus estará com você. Ele esteve com Moisés e nunca vai deixá-lo nós sozinho. Aceite, você faz parte da estratégia divina sobre o mundo que está escravizado pelo pecado. Que Deus nos ajuda a considerarmos o chamado dele para a nossa vida e aceitarmos a estratégia que ele tem para cada um de nós. E cada um de nós, Deus tem uma estratégia diferente. Cada um de nós, Deus tem uma missão diferente, que é para ir para todo mundo, por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura, ganhando almas que estão escravizadas, resgatando da mão do inimigo e trazendo para aquele que nos dá vida, paz, alegria e nos promete a eternidade. Vamos ficar em pé, irmãos.